Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é 1º de janeiro de 2020. Um feliz ano novo a todos vocês que acompanham o nosso programa. E na edição de hoje vamos relembrar alguns dos assuntos que mais repercutiram durante o ano de 2019. Tudo que foi notícia e, claro, a nossa análise de cada caso. Solta a vinhetinha e vamos com tudo, Robson. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Hoje nós sabemos que o amigo do amigo de meu pai era o codinome que Marcelo Odebrecht usava para se referir a Dias Toffoli, presidente do STF. A revelação feita pela Cruzoé no primeiro semestre parecia mais um elemento que ajudaria na instalação da CPI da Lava Toga, o que acabou não acontecendo. Mas essa é uma outra história. Marcelo Odebrecht revelou o codinome de Toffoli, então solta aí, Robson. Saiu a nova edição da revista Cruzoé com um furambaço que eu vou ter que ler aqui 2 parágrafos da matéria. Augusto, você presta atenção que você vai gostar dessa notícia, hein? Eu não vou ler o título e o subtítulo não, que é para causar um suspense. Eu vou aqui até a primeira frase do 3º parágrafo e depois quem quiser ler lá o resto. É o seguinte: na última terça-feira, olha, presta atenção que o ouvinte espectador de Pingos nos Is vão gostar de saber disso. Um documento explosivo enviado pelo empreiteiro delator Marcelo Odebrecht foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. As 9 páginas trazem esclarecimentos que a Polícia Federal havia pedido a ele a partir de uma série de mensagens eletrônicas entregues no curso de sua delação premiada. No primeiro item, Marcelo Odebrecht responde a uma indagação da Polícia Federal acerca de codinomes que aparecem em e-mails cujo teor ainda hoje é objeto de investigação. A primeira dessas mensagens foi enviada pelo empreiteiro em 13 de julho de 2007 a 2 altos executivos da Odebrecht, Irineu Berardi Meirelles e Adriano Sá de Seixas Maia. O texto, como os de centenas de outros e-mails que os executivos da empreiteira trocavam no auge do esquema descoberto pela Lava Jato, tinha uma dose de mistério. Marcelo Odebrecht pergunta aos dois, aspas, afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? Fecho aspas. Eu vou parar a leitura, é uma longa matéria aqui, e vou dizer para vocês, Augusto, Zé Maria, ouvintes e espectadores. Amigo do meu pai, vocês sabem quem são. Sim. O Lula tinha conta amigo lá no departamento de propinas da Odebrecht, porque era o amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Então, o amigo do meu pai é o amigo do Lula. Sabem a quem que o Marcelo Odebrecht estava se referindo? Porque a Lava Jato quis saber e ele acabou dizendo de quem era esse codinome. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. E há várias revelações aí a respeito. Então, parece que a Lava Toga está começando por outros caminhos, hein? Cuidado, Dias Toffoli. Bom, eu tenho me referido nos últimos dias a delações premiadas envolvendo o judiciário. Não vou bancar aqui o bem informado, não. Eu não imaginava que se tratava disso, esse furo notável da Cruzoé é que está me informando. Isso eu tô sabendo pela primeira vez pela leitura do Felipe. Não me surpreende. Mais revelações virão agora. É gravíssimo. Isso tem que ser apurado com urgência, investigado, mas com prioridade, porque envolve nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Marcelo Odebrecht tem feito revelações todas confirmadas pela polícia. Ele é um minucioso, ele é um arquivista de provas, ele não diria isso levianamente. Então agora a coisa ficou feia, porque chegou quem faltava, né? O terceiro, os 2 poderes
executivo, 2 dos poderes, executivo e legislativo, estão enfiados até o pescoço. O judiciário é um reduto de santos? Evidentemente não, mas agora a coisa ficou feia. E isso aí é só o começo de um dos mais, como é que eu diria, um dos mais apaixonantes aí, mas entendam o sentido, capítulos da Lava Jato, porque vai entrar num território até agora poupado de investigações. Zé Maria Trindade, que o Dias Toffoli é amigo do Lula, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, a gente sempre soube. Agora, que ele tivesse um codinome na voz do Marcelo Odebrecht, que tinha os negócios espúrios, aí é outra coisa. Amigo do meu pai. Diga lá, Zé. O Marcelo Odebrecht está numa condição de que não pode mentir e nem omitir. Se houver qualquer possibilidade assim, se houver qualquer prova que o Marcelo Odebrecht mentiu ou omitiu, aí a delação premiada dele fica cancelada, ou seja, as vantagens, ele vai amargar um bom tempo na cadeia, né? E todas as provas e depoimentos que ele prestou ficam válidos. Seria mais ou menos o caso do Joesley, né, da JBS, que fechou um acordo de delação e depois cometeu novos crimes e se provou que ele omitiu dados. Então, Marcelo Odebrecht não pode omitir e nem mentir. A Polícia Federal fez uma pergunta objetiva: quem é essa pessoa, o amigo do meu pai? Ele já havia revelado que o amigo do meu pai é o ex-presidente Lula, né? Então agora faz a revelação de que se trata nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo. Augusto, não há informações objetivas sobre a participação do judiciário. Havia análise aqui de que num determinado momento, ali no início, no início para o meio do julgamento do mensalão, o Supremo Tribunal Federal se agigantou na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Ficou muito forte, ficou com ares ali de que seria um poder moderador, comparável ali ao poder do rei, ou seja, dá a última palavra, em linguagem popular, manda soltar e manda prender qualquer um. E aí a interpretação foi a seguinte: se o Supremo Tribunal Federal, com essa força toda, não tiver uma postura impecável e não tiver um passado firme, vai desmoronar. Naquela época, esta era a avaliação. Durante todos os processos de delação premiada, os líderes aqui, encolhidos porque sabiam que a qualquer momento poderiam ser alvo de investigação, diziam: nossa, esse pessoal da Justiça, juízes e ministros, e pessoal também do Ministério Público, é honesto demais, porque em todos os poderes existem os que desgarram, né? Existem os que se corrompem, e na Justiça e no Ministério Público não tem ninguém. Aí os líderes falam, ironicamente, nossa, esse pessoal é honesto demais. Diziam isso e davam aquele risinho de canto de boca para mostrar a nós, jornalistas, de que eles desconfiavam que alguma coisa estava errada. E logo depois veio a informação de que quando a delação premiada entrava na Justiça, o advogado especializado em delação, porque quando a delação é aberta, o advogado principal sai e entra um advogado especialista em delação. Esse especialista dizia, opa, para aí, porque se entrar a Justiça e o Ministério Público, a delação não anda. Você quer a delação? Então essa é a desconfiança. E é por isso que ministros do Supremo até pediram a senadores para retirar a assinatura da Lava Toga. Então, esta é a situação real, mas eu não tenho nenhuma prova, não existe nenhuma acusação firme contra nenhum dos dois, nem Ministério Público, nem Judiciário e Supremo. O que eu estou transmitindo é esta inquietação geral aqui. Em maio, a história da professora Joana Dark Félix de Souza foi um dos assuntos mais comentados do Brasil. O Estadão descobriu que ela, que era endeusada por esquerdistas, mentia sobre ter um diploma de Harvard. Nós, é claro, falamos sobre a fraude em Os Pingos nos Is. Solta aí, Robson. A história contada pela esquerda era bonita. Uma mulher negra,
pobre, entrou na universidade aos 14 anos de idade, concluiu o pós-doutorado em Harvard e se tornou professora no Centro Paula Souza, em São Paulo. A narrativa parecia tão inspiradora que a Globo Filmes até anunciou uma produção sobre a trajetória inspiradora de Joana Dark Félix de Souza. O Estadão decidiu investigar essa história de vida e descobriu que a maior parte dela é mentira. Ela não possui e usou um diploma falso para sustentar a informação de que era formada em Harvard. A cientista também afirmava em entrevistas e palestras que entrou na faculdade aos 14 anos, o que, segundo o jornal, ela agora reconhece não ser verdade. Após uma entrevista do Estadão com Joana, a professora enviou ao jornal um diploma com o brasão de Harvard e o título de pós-doutor em Química Orgânica. O Estadão encaminhou o documento à Universidade Americana, que negou tê-lo emitido. Harvard não tem diploma de pós-doutorado. Só depois de ser confrontada pelo jornal, Joana admitiu que o diploma era falso e alegou que ele fora produzido para uma encenação de teatro. Olha só, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa que há segmentos da sociedade que são muito adulados pela esquerda, e aqui a gente trata todo mundo por igual, porque acredita que as pessoas merecem ser tratadas igualmente, sejam elas negras, brancas, gays, heterossexuais, índios, todo mundo precisa ser tratado com respeito, principalmente quando as pessoas estão cumprindo as leis. Agora, essa adulação excessiva acaba criando uma percepção e uma narrativa de que não existem pessoas que agem de má fé nesses segmentos da sociedade. E existem, como existem em vários segmentos, e é preciso reconhecê-las. Quer dizer, a maioria da população negra, pobre, ela é honesta, que a gente saiba, pelo menos, é honesta e rejeita as pessoas que agem de má fé, falsificando, por exemplo, documentos. Então é claro que é um caso individual de falsidade que precisa ser apontado e que não representa todo esse grupo. Assim como essa defesa generalista de todos os grupos acaba prejudicando muitas vezes algumas causas nobres, Augusto. É a canonização apressada, sempre oportunista, que a esquerda faz, né? Quer dizer, pega alguém que conta uma história de superação, né? Expressão tão usada aí, e aí passa a ser o modelo que só não se aplica a todo o grupo social, racial que pertence, porque por causa da maldade, da perversidade dos brancos capitalistas. E o mundo não é tão simples assim, é mais complexo, e essas coisas aqui acontecem. Veja como a turma embarca nessa aqui. Os repórteres do Estadão que checaram a história, eles começaram a achar estranho, começaram a achar que alguma coisa errada acontecia no momento em que perguntaram a idade dela. Quantos anos a senhora tem agora? Ela falou 37. Aí eles foram verificar a narrativa, foram comparar o que ela dizia numa palestra que eu ouvi, como tantos aqui, porque isso viralizou, e não cabia. A trajetória dela não cabia em 37 anos, mesmo ela dizendo que se alfabetizou foi alfabetizada com 3 anos, entrou na escola com 4, etc, etc. É o seguinte, o Roda Viva já tinha entrevistado, não vai pro ar, já entrevistaram, ninguém checou nada. Agora o Estadão descobriu, então tem um programa gravado, vários convites já tinham sido feitos a ela e agora estão suspendendo e recuando. Os brasileiros, os jornalistas estão descobrindo que é bom checar. A história dela é especialmente estranha porque ela tem uma trajetória boa, que podia dar até uma boa palestra se ela se limitasse às verdades. Sim, ela entrou, tendo nascido numa família bem pobre, ela entrou na faculdade, na Unicamp, mas não com 14 anos, e sim, como informou logo depois de os repórteres terem estranhado a idade,
A Unicamp falou, não pode, nunca entrou alguém aqui com 14 anos, ela entrou com 18, por exemplo. Então bastaria ela ter dito isso. Harvard, ela nunca esteve lá, não fez isso, e no entanto ela faz um trabalho lá em Franca, onde mora, que é um bom trabalho. Então, há também aí traços de mitomania, porque se você assiste ao vídeo, ela fala com uma convicção que ela estudou em Harvard, que é a própria do mitômano, né? Você acredita naquilo que você está falando. Eu conheço jornalistas, ex-presidentes que são assim. São assim. O Lula acha que a Dilma tem visões espetaculares. O Lula, ele acha mesmo que ele é um novo Jesus Cristo, Mandela, Tiradentes, ele acha. É um outro tipo de mitômano que tem o pé no chão para roubar. Então essa moça, ela é aquele negócio que você constrói, né? Um mito que você constrói, exagera e embarca, deu no que deu. Zé Maria, o seu comentário, você caiu a conexão na hora que você ia completar o raciocínio sobre a pauta anterior. Vamos lá. Tá. Sobre essa história aí, Felipe, ela é interessante porque, inclusive, a Thaís Araújo, a atriz que é co-produtora de uma série, um documentário que estava sendo feito, ficou surpresa. Isso aí. Pois não, Augusto? Não, é isso aí, estão fazendo, esqueci de mencionar isso aí, tinha uma série, né? E é interessante que não é a primeira vez que isso acontece. Tem casos aí de pessoas que encarnam outras e dão entrevista, inclusive em rede de televisão e tal, como se fosse outra pessoa, frequentam festas, alugam helicópteros, e tem até um filme que foi um mitômano assim que encarnou um Constantino, irmão do dono da Gol, fez várias coisas, foi em festas, frequentou baladas como se fosse ele, muito bem tratado, comendo e bebendo do bom e do melhor, e não era ele. Tudo bem, isso parece engraçado, mas é muito sério, porque se trata aí de um envolvimento de veículos importantes de comunicação. E na minha história inteira, todos os veículos que eu já passei, e revistas, então, é obsessivo. Trabalhei na revista Isto É, né, na época da Isto É Senhor, havia uma obsessão de checar, e grupos específicos para isso. Eu acho que está na hora de voltar. Tudo bem que a internet é notícia rápida, né, mas para se contrapor às fake news e para se contrapor exatamente a esta informação sem responsabilidade, é que os veículos tradicionais de comunicação têm verdadeiramente esta obrigação. Em 24 de setembro, Jair Bolsonaro fez seu primeiro discurso numa Assembleia da ONU como presidente do Brasil. Grande parte da imprensa disse que o mandatário havia sido agressivo em sua fala. Exibindo trechos e analisando as frases, mostramos que não foi exatamente assim. Bolsonaro foi firme, não agressivo. E a gente vai recordar esse momento. Solta aí. Primeiro discurso abrindo uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre temas como preservação da Amazônia, soberania, socialismo, política externa, indígenas, Mercosul e economia. Ao longo da fala, Bolsonaro convidou os presentes para visitarem o Brasil e verem com os próprios olhos que o país é bem diferente do que tem sido relatado pela imprensa. Foram 32 minutos de discurso e nós separamos alguns trechos. No primeiro deles, Bolsonaro fala sobre o socialismo e ressalta o trabalho que tem feito. Pode soltar, Robson. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Depois, Jair Bolsonaro destacou o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Pode soltar, Robson. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre
o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. E o tema Amazônia foi o que mais repercutiu. Bolsonaro defendeu a soberania brasileira. Vamos assistir, Robson. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Muito bem, e Bolsonaro seguiu no tema da Amazônia, ainda ressaltando a questão da soberania. Pode continuar, Robson. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. E a militância do cacique Raoni e a temática indígena também foram tratadas em maiores detalhes. Solta aí, Robson. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. E, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um novo tempo para a questão indígena no Brasil. Solta aí. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que, se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. Muito bem, tem uma série de aspectos desse discurso para a gente comentar. Eu começo registrando aquilo que já fiz no Twitter hoje mais cedo, logo que acabou o discurso, que os jornais já transformaram o que eu considero a firmeza do Jair Bolsonaro, firmeza desse texto que ele leu, obviamente, na Assembleia Geral da ONU, em agressividade. Então houve manchete da Folha de São Paulo, por exemplo, em discurso agressivo na ONU, Bolsonaro ataca países e diz que há falácias sobre a Amazônia. Manchete do Globo, em discurso agressivo, Bolsonaro ataca socialismo e o que chama de velho ambientalismo. Então eles consideraram isso agressividade. Agressividade, é claro que é algo
que soa mal, é algo ruim, né? E a firmeza, para mim, é o que aconteceu ali, porque não houve o componente de grosseria, houve simplesmente o estabelecimento de limites para toda a repercussão de um problema, no sentido de que a Amazônia é, de fato, brasileira, e era isso que ele estava dizendo, né? A maior parte ali sobre a qual ele estava se referindo é do Brasil. E olha só, eu quero só registrar entre aspas aqui o que ele disse. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. De fato, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Muitos cientistas consideram que são as algas marinhas, porque elas liberam maior oxigênio para o ambiente do que aquele oxigênio que elas usam. Então, tem muito esse discurso com essa embalagem bonitinha para dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, e se está havendo qualquer problema com ela, nós todos estamos em risco, a população mundial está em risco e o planeta pode acabar por causa disso. E também queria complementar dizendo que esse ranço na cobertura noticiosa dos fatos, que transforma uma firmeza em agressividade, desmoraliza a imprensa e facilita a demonização de jornalistas quando apurações, cobranças e críticas são legítimas, baseadas na realidade. E a gente faz essas apurações, essas cobranças e críticas aqui em Os Pingos nos Is, e sabe que tem gente que fica tentando colocar no mesmo saco dessa imprensa que distorce as questões, por exemplo, sobre a Amazônia, como aconteceu recentemente. E eu queria aqui fazer ao vivo, aliás, em tempo real, porque tem muita gente criticando supostos ataques do Bolsonaro à mídia. Então vou pegar aqui, com o auxílio do velho Ctrl F, né, para localizar a palavra, os momentos do discurso do Bolsonaro, está aqui o texto na minha frente, em que ele falou da mídia. Então eu vou botar aqui mídia, vamos lá, vamos encontrar. Primeira frase, ela não está sendo... Falou da Amazônia, ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Então, está se referindo aí a esse exagero da imprensa em relação a queimadas em locais específicos, certo, Augusto Nunes? E ao desmatamento, que não está fazendo com que a floresta desapareça completamente. Então sempre muitas vezes se tem manchetes absolutamente exageradas nesse sentido, e às vezes não levando em consideração quais são as origens dessas queimadas, como a gente comentou muitas vezes aqui nesse programa. Então, outra parte é sobre a mídia. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. Isso é o que ele estava relatando, o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Já falei isso, falo isso há mais de uma década, sempre que tenho oportunidade, e demonstrei isso em uma série de artigos, assim como vários outros analistas. Então, não tem nada demais de falar disso aí. Outra parte sobre a mídia. Problemas qualquer país os tem, contudo os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. De fato, houve sensacionalismo da mídia sobre esse caso. Inclusive eu citei aqui um artigo do Leandro Narlock na revista Cruzoé, em que ele pega várias manchetes da imprensa e desconstrói com base na realidade. Então é claro que houve, sim, uma histeria da imprensa nesse sentido, e é isso que está sendo apontado. Aqueles jornalistas que não fizeram parte dessa histeria não têm do que reclamar, simplesmente não estão incluídos nessa menção do presidente da República. Depois ele fala daquelas falácias, né, de que a Amazônia é patrimônio da humanidade e o pulmão do mundo. Aí ele fala, valendo-se dessas falácias, é aquilo que eu comentei no começo, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia. Então, estava voltando aí a essas mentiras. Muito bem. Mais à frente, há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Qual é o erro que tem nessa parte sobre comprar parte da mídia, se havia distribuição de verba de publicidade federal para toda uma rede virtual de sites e blogs que eram simpáticos ao PT? É claro que ele está usando uma palavra mais forte,
É um político que sempre teve esse discurso, e isso não tem nada muito fora da realidade. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vê uma reação da imprensa se fazendo de vítima de ataques, quando muitas vezes está sendo descrito aquilo que uma parte da imprensa faz. Então ele estava se concentrando naquela parte da imprensa que exagerou, que reagiu histericamente, que deturpou as informações. E, enfim, ele volta aqui para aquilo que eu já tinha falado no começo. Então essas foram as menções à mídia. Eu critico nas redes sociais, critico nesse programa, quando se usa a demonização feita pela imprensa de um político à direita, como Jair Bolsonaro, por exemplo, para tentar encobrir erros e malfeitos, como se tudo fosse uma grande acusação da imprensa. A gente precisa saber colocar os pingos nos is. Às vezes o presidente erra, ou às vezes ele tem um comportamento que não condiz com o discurso, ou simplesmente há certas atitudes que estão encobertas em névoa e não dá para dizer que é tudo culpa da imprensa. Por exemplo, isso aconteceu várias vezes aqui nesse programa, Augusto. Há o discurso de que a imprensa não foca no aspecto positivo do governo Jair Bolsonaro. Quantas vezes a gente apontou, listando inclusive os aspectos positivos. Mas várias vezes o presidente e o seu entorno disseram isso. A imprensa não foca e tal, só foca nas picuinhas. Só que a gente apontava muitas vezes que as picuinhas eram ditas ou causadas pelo próprio governo, pelo próprio presidente, pelo seu entorno, pelas pessoas que estavam lá. Então, quer dizer, não dá para colocar nas costas da imprensa aquilo que os próprios governantes causam. O Paulo Guedes, que faz um excelente trabalho como ministro da Economia, na redução do tamanho do Estado, que deu uma entrevista aqui à Jovem Pan, Denise Campos de Toledo, falou da relação dele com o Jair Bolsonaro, respeitando as decisões de caráter político do presidente que interferem nas medidas que ele quer colocar em prática. O próprio Paulo Guedes falou da mulher do Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro havia feito um comentário em rede social agressivo, esse sim, sobre a mulher do Macron. Depois o Paulo Guedes pediu desculpa, depois o presidente Jair Bolsonaro apagou. Então isso eles fizeram. Isso não é a imprensa que está chamando atenção para coisas secundárias, enquanto não dá bola para as questões principais. Se eles estão fazendo isso, é claro que eles estão alimentando deixar em segundo plano as questões principais. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem que colocar aqui os pingos nos is. Mas no discurso do Jair Bolsonaro hoje, ele estava se referindo criticamente e de uma maneira com base na realidade a uma cobertura histérica sobre o que aconteceu na Amazônia por parte da imprensa. E nisso eu concordo. Inclusive citei exemplos aqui quando a gente estava fazendo essa cobertura. Então, nesse sentido, considero o discurso firme. É claro que há divergências no debate público. Vocês vão ver pessoas que esperavam um discurso mais técnico, outras que acham que realmente vale a pena se posicionar dessa maneira, dar um chega para lá naqueles que estavam explorando de uma forma oportunista essas questões. Mas em nenhum momento eu considero que o presidente foi grosseiro. Ele fez uma reação da maneira dele e eloquente, né? Porque foi um discurso elaborado, há várias mãos dentro do governo, com a participação do general Augusto Heleno, que sabe muito de Amazônia também, e havia sim ali elementos técnicos, porcentagens, questões que precisavam ser apontadas. Mas é claro que é um discurso político, como tantos representantes de Estado fazem lá na ONU. Tem vários outros aspectos para comentar, mas eu quero ouvir Augusto Nunes, por favor. Olha, que discurso agressivo, coisa nenhuma. Ele apenas deixou claro que o Brasil mudou de governo e que está agora sob nova orientação, como aqueles estabelecimentos comerciais, agora sob nova orientação. Não tem nada de agressivo. Não tem nada de agressivo. O Trump, que depois vamos comentar, também fez comentários duros e não tem nada de agressivo. Você expõe o seu ponto de vista. Na verdade, vamos deixar claro, os jornalistas independentes, que é o nosso caso, a gente critica erros do governo, aponta, né, caminhos equivocados que o governo seguiu. Agora, eu não me sinto nem um pouco atingido quando fala a imprensa fez isso porque ele está
se dirigindo, vamos deixar claro, aos 3 jornalões, os maiores aqui em tiragem do Brasil, à Rede Globo e aos blogs que ainda estão a serviço do PT, porque a mesada deve continuar, ou algum tipo de ajuda, ou então é só ideologia mesmo. Ele está falando do pessoal que milita. Hoje eu vi o começo de comentário aí na Globo, era o máximo, né? Porque, olha, ele falou, quem votou nele gostou, quem não votou não gostou. Claro, o governo mudou. Eu, por exemplo, gostaria até que ele se estendesse mais sobre a política externa da canalice, que acabou. Que outro dia o Lula deu uma entrevista, não me lembro para quem, da entrevista todo dia, praticamente, ele disse assim: o Brasil, para ter protagonismo, tem que ser generoso. Por isso é que ele estava explicando os negócios que o Brasil fez na África e que ele levou uma boa parte do dinheiro. E com esse cinismo, já precisavam ajudar os ditadores amigos da África e tal. Pois bem, o Brasil é um país pobre. Ele não tem dinheiro para emprestar para os outros. Quem faz isso faz porque está interessado na negociata. O complexo o Lula vivia falando nisso, complexo de vira-latas. Tá na hora de explicar. O Nelson Rodrigues criou essa expressão aplicada ao futebol. Quando o Brasil perdeu a Copa de 50, até 1958, quando o Brasil venceu pela primeira vez a Copa do Mundo, ele dizia que o brasileiro tinha complexo de vira-lata porque não acreditava que tinha o melhor time de futebol do mundo. Produzia os melhores jogadores do mundo, era isso. Ele não usou mais a expressão depois de 1958. Com o Lula, o Brasil foi o pobretão metido à besta, que se fantasia de rico com um fraque puído nos fundilhos, é isso. E fica jogando dinheiro fora para ganhar. Pois bem, recebi com muito interesse o resumo da herança maldita que finalmente foi feito. Na sua primeira apresentação na ONU, o Bolsonaro deixou claro que o Brasil queria ser uma Venezuela tamanho família, daqui deixou um país quebrado, o PT deixou um país quebrado para ele, que o Brasil tem dificuldade e que está mudando e tentando resolver os seus problemas. Falou dos acordos econômicos, fez um balanço ligeiro, claro, né? Não podia falar por tanto tempo, dos primeiros 8 meses e explicou, desmentiu o que são falácias mesmo sobre a Amazônia. Vai botar em poesia essa história de pulmão do mundo, patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade também tá. As pirâmides do Egito são. Por que a humanidade não reivindica o controle delas? Não dá, né? A Amazônia é brasileira e o governo, ele falou tranquilamente, deveria ter sido sempre assim, desde o primeiro momento da crise. E explicou que o Brasil não abre mão da soberania e que sabe cuidar sim da Amazônia. Tanto que é a maior floresta tropical do mundo. Os outros não têm. Por quê? Porque perderam. O Brasil tem índios, agora eles vão ficar como? Vão ser exibidos à visitação pública como uma coisa para mostrar como é que era o Brasil em 1500? A aculturação é inevitável. É inevitável, acho graça nos brancos, né, tão preocupados com os índios, que querem que os índios continuem assim, mas eles não vestem tanga, né, para ficar lá na selva com eles. Eles vão e usam tudo que a civilização proporciona. Então o discurso foi firme, foi sério. Eu não citaria o Raoni, dá muita relevância para quem não tem. Ele devia ter falado mas isso é uma coisa menor. Devia falar como ele fez com o Macron, não cita o nome. Todo mundo entendeu a quem ele se dirigia. E repito, nada de agressivo. A imprensa brasileira, infelizmente, fica reagindo assim, primeiro porque eu acho que eles têm o mesmo redator de manchetes, todos os jornais. Foi o que pareceu hoje. Parece isso, eles têm o mesmo cara que faz para todos. Segundo, a imprensa faz oposição, como se o Bolsonaro tivesse mentido. Ele não mentiu.
Aí na Globo eles contam assim, ele falou 5 vezes em socialismo, mas é pior, o PT está infestado de comunistas. Alguém duvida? O Brasil queria ser a Venezuela. E mais, o discurso foi bom, foi claro e deve servir de modelo para que ele siga. Não tem que reagir com o fígado, deve reagir com esclarecimentos. Foi o que se fez hoje. Exatamente, Zé Maria Trindade, é isso que a gente vem cobrando aqui todos os dias, desde o primeiro dia de todas essas polêmicas, é que o governo melhore a comunicação e mesmo para dar o discurso com a firmeza e com a contundência que o entorno do Bolsonaro preza, é preciso elaborar um discurso que toque nos pontos de esclarecimento. Então ele tocou ali nos pontos sobre as falácias na Amazônia, ele mostrou o que acontecia no Brasil antes do governo dele, ele defendeu a redução do tamanho do Estado e as medidas adotadas pela equipe econômica do seu governo, mesmo tendo sido ele alguém com um histórico de votações mais demonstrativo de uma mentalidade estatizante, mas de uns anos para cá adotou esse discurso mais liberal, com algumas ressalvas a determinadas privatizações de grandes estatais brasileiras, mas está deixando ali o Paulo Guedes avançar nessa desestatização do Brasil. Isso foi apontado e o Augusto está citando aqui o caso da Venezuela, só para dar uma aspa aqui a um trecho que foi marcante. Ele falou: o socialismo está dando certo na Venezuela, todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. E falou que trabalha com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também se empenha para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. E aí citou o Foro de São Paulo, chamou de organização criminosa, criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina. Enfim, e aí falou um pouco mais a respeito disso e logo voltou a defender a liberdade política, dizendo que não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica e vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, Felipe Augusto tem razão quando ele diz que o presidente Jair Bolsonaro é como se estivesse estendendo mesmo aquela faixa tradicional, Brasil sob nova gestão. É isso mesmo. Ele foi muito firme e teria que ser assim. Acabou de vez aquela ideia inicial ali de alguns assessores de que ele tinha que conversar com a imprensa internacional, tentar tirar aquela ideia de que ele não é ditador, homofóbico, que não é machista, que não é misógino. Ele decidiu mostrar, ele como chefe do Estado, né, de mostrar como é o Brasil e qual é a expectativa do seu governo. Isso ficou muito claro durante todo o discurso. Eu destacaria esses assuntos aí todos, a independência do Brasil, o socialismo, a Amazônia, né, todos esses assuntos já foram tratados por outros presidentes, né? Mas nenhum falou desta forma, de uma forma como ele prometeu, objetiva, clara e explicativa. É como se dissesse: gente, olha, o Brasil está sob nova gestão, não temos meias palavras e pronto. A nossa ideia sobre a Amazonas é esta: a região amazônica não está sendo devastada nem incendiada. Isto é uma verdade. Existem incêndios, sim, mas as queimadas são setoriais, não é a floresta está em chamas, como alguns veículos de comunicação manchetaram há tempos atrás, inclusive no exterior. É verdade que existe dificuldade econômica por aqui? Sim, ele foi muito claro, existe sim, depende de investimentos externos, mas os investimentos terão que entrar aqui sobre uma nova regra, não uma regra ideológica. Falar mal de Cuba e Venezuela? Normal. Quem é que, em sã consciência, gostaria de morar em países assim, Cuba e Venezuela? Falar do socialismo? Tirar essa imagem de que o Brasil é socialista, a imagem colada na cabeça dos representantes internacionais pelo ex-presidente Lula, dando uma certa
um certo tom de poesia à fome, dando um certo tom de poesia ao Brasil em dificuldade. Não é isso, não. As relações internacionais pressupõem uma relação direta e de negócios. Negócios. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro colocou o Brasil, dizendo mais ou menos assim: nós estamos abertos e ditamos estas regras e não mais as regras antigas. E ele falava para uma plateia que entendeu realmente o socialismo, que ele não quer, porque muita gente entende que o Brasil estava mesmo caminhando para o socialismo, estava mesmo caminhando para algo próximo da Venezuela. Tamanha era a aproximação do PT da Venezuela e de Cuba. Havia, inclusive, troca de atenções e tal, e o Brasil mandando 300 milhões de dólares para Cuba, se referindo aí àquele programa Mais Médicos, em que ele reativou o programa ficou muito melhor, e com médicos brasileiros, e acabou aquela história de mandar dólares para Cuba. Também a Venezuela. A situação ficou tão boa para o presidente Jair Bolsonaro que ele ficou ali muito próximo do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso ficou muito claro. Agora, tirar essa ideia de que o Brasil é um país ou socialista a caminho do socialismo, esse socialismo romântico que é apresentado como se fosse uma saída para alguns, não para todos. O Brasil precisa se desenvolver economicamente, se justificar economicamente. Olha, eu destacaria, sim, a diferença do discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta tradição do Brasil de abrir a Assembleia da ONU nos Estados Unidos. A diferença é quanto à forma, o jeito que ele falou de cada coisa, porque todos os assuntos foram tratados, inclusive, por João Figueiredo, na abertura da mesma Assembleia em nome do Brasil. Sobre meio ambiente, ele deixou claro qual é a política dele, a política do governo brasileiro. Bolsonaro sendo Bolsonaro. O Bolsonaro, eleito democraticamente pelas urnas, ele não precisou falar isso lá, todo mundo sabia, né? Dizendo o que o Brasil quer, né? Uma agricultura sustentável, ele fez questão de dizer, uma defesa da sustentabilidade do Brasil, isso é muito importante. Mas também não pode transformar o Brasil num grande centro ecológico e que possa, inclusive, ameaçar o desenvolvimento do país. A chanceler Angela Merkel, alemã, e o presidente francês, Emmanuel Macron, falaram em tons assim de que a terra é uma só, nós não podemos dividir. Como terra é uma só e como não podemos dividir? Tente um brasileiro entrar lá na França para ver a dificuldade que está sendo. Tente entrar na Alemanha. Como a terra é uma só? Se a terra fosse realmente uma só, como estão dizendo aí os dois, que eles abram as fronteiras dos países para receber refugiados do mundo inteiro, e inclusive de brasileiros que estão sendo barrados, sim, na França, brasileiros que estão sendo barrados lá, e também na Alemanha. Nem falo do Reino Unido, lá na Inglaterra é comum voltar brasileiro que nem quer migrar, imagina o migrante. Então, como a terra é uma só? Como essa união em torno de alguma coisa que não seja em torno da humanidade, ou seja, se é para unificar alguma coisa, tem que unificar a humanidade do ser humano. Mas isso não é possível, pelo menos por agora. Então é preciso sim colocar barreiras e colocar definições. Então o Bolsonaro falou muito bem, direitos humanos, olha, ninguém aqui pode dizer que os direitos humanos estão sendo desrespeitados. Isso não é verdade. Sobre a força econômica do Brasil, ficou muito claro que o Brasil demanda, sim, de investimentos internacionais, mas diante de regras estabelecidas pelo país, dentro da sua potencialidade e também da sua independência. Ele falou muito em liberdade e em independência, e isso é muito importante. Portanto, eu destacaria aí a forma como o presidente Jair Bolsonaro defendeu o Brasil, que está sob ataque no exterior. Sob ataque, sim. Esta é uma guerra moderna.
Só para lembrar algumas manchetes da imprensa que eu já tinha citado meses atrás, por exemplo, do G1, fumaça de queimada em Rondônia e Amazonas já é visível de satélite da NASA, sendo que, na verdade, a NASA captura imagens das queimadas de inverno na Amazônia há décadas, né? Como registrou o Narlock naquele artigo que eu citei. A manchete da Forbes: a Amazônia está queimando e a fumaça transformou dia e noite em São Paulo, sendo que havia uma frente fria e foi uma das razões dessa escuridão repentina, e houve também a fumaça vinda de incêndios da Bolívia, como o Duda Teixeira registrou na Cruzoé. A Bolívia está registrando o maior desastre ambiental de sua história, com cerca de 500 mil hectares consumidos pelo fogo. Então, manchetes como essa, que distorciam a realidade dos fatos, foram comuns na imprensa brasileira e internacional durante todo esse período. E é natural que se critique setores da imprensa por se fazer isso. Está se criticando a histeria da imprensa internacional em torno das questões ambientais. E o fato de haver muita militância de esquerda nas redações, é claro que fortalece isso, porque tem o ranço antidireitista, o ranço antimilitar, o ranço anti-Bolsonaro mesmo, antipoliticamente incorreto. Tudo isso vai se somando e as manchetes vão fugindo da realidade dos fatos e vão ganhando esses contornos de adjetivos, esse negócio de você querer caracterizar o discurso pela agressividade que tem uma conotação negativa, em vez de simplesmente descrever aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, e deixar para que os analistas, para que os comentaristas deem cada um a sua opinião, faça cada um a sua análise, como a gente faz aqui na Jovem Pan. E eu só queria registrar que foi um momento muito importante do discurso em que o Jair Bolsonaro citou o Sérgio Moro. Foi naquele momento em que ele falou sobre comprar parte da mídia, se referindo aos governos petistas. Há pouco, abro aspas aqui para o Bolsonaro: presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Então, fecho aspas para o Bolsonaro, momento importante em que ele exalta o Sérgio Moro. E aqui nesse programa, quando ele toma medidas que podem gerar qualquer desgaste, a gente alerta justamente para que o Sérgio Moro permaneça à frente do Ministério da Justiça, reduzindo a taxa de criminalidade do país, como tem acontecido com a gestão do Maurício Valeixo na direção-geral da Polícia Federal. Então, a redução de 22% na taxa de crimes violentos nesse período do governo do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou a declarar que iria trocar o diretor-geral da PF. O Sérgio Moro fez um movimento de bastidor, sabe-se lá exatamente o que ele colocou na mesa, mas o que obviamente se sabe, porque é público, é que o diretor-geral contribuiu para a queda da criminalidade do país e está fazendo várias investigações avançarem, como a gente tem visto em todas essas operações das quais a gente falou nos últimos dias. Então, que bom que o Jair Bolsonaro está exaltando o Sérgio Moro em público, e eu espero, Augusto Nunes, que essa relação se fortaleça para que o Brasil tenha a figura que dá segurança à maioria da população para combater o crime. Ele tem que falar para os brasileiros que o elegeram, porque o PT tem dono. O PT jamais vai apoiar. O PT já botou em circulação hashtags contrárias ao Bolsonaro quando ele não estava discursando ainda. O discurso não tinha começado. Então o PT é do contra. E como o PT tem mas sobram representantes nas redações, eles vão dar manchetes contrárias. Isso não interessa. O Bolsonaro falou para o mundo e falou para o Brasil, que sabe pensar, né? E que muda de ideia, se for o caso. Na sexta-feira, 8 de novembro, Lula saiu da cadeia beneficiado pela decisão do STF que proibia a prisão em segunda instância. Um momento triste para o Brasil, mas ainda assim uma cobertura marcante para o jornalismo da Jovem Pan. Nosso programa começou minutos depois de o petista deixar a cela e falamos sobre o fato ainda no calor do momento. Solta aí, Robson.
Muito bem, o ex-presidente presidiário, até algumas horas atrás, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou a cadeia nesta sexta-feira, como vocês viram, após decisão da Justiça. O juiz federal Danilo Pereira Júnior determinou a soltura imediata do petista, preso há 19 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A decisão, publicada às 16 horas e 15 minutos desta sexta-feira, ocorre após o resultado do julgamento do STF nesta quinta, que barrou a permanência na prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula. A soltura não significa o fim do processo do triplex de Guarujá, pelo qual Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente vai aguardar em liberdade o julgamento de recursos ainda pendentes no STJ e no próprio STF. Lula ainda tenta a anulação do processo, argumentando que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha a imparcialidade necessária para julgá-lo. E ele falou ali que se pegar o Dallagnol, se referindo ao procurador Deltan Dallagnol, então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, e o próprio Moro, bater um no outro no liquidificador, não é 10% da honestidade que ele, Lula, representa para o país. Esse é o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez atacando os integrantes da Lava Jato. Falou que caráter e dignidade não é coisa que se compra em feira, em bar, que aprendeu tudo na vida como analfabeta, que morreu analfabeta, citando o caso da mãe dele. Quer dizer, aproveitando ali para fazer toda a sua exploração demagógica, Augusto Nunes, da pobreza que ele sempre fez, enquanto no poder, no governo, beneficiou os ricos, os milionários, os bilionários com grandes esquemas de corrupção, do qual foi beneficiário, como comprovaram 3 instâncias. Juiz Sérgio Moro na primeira instância deu a decisão, 3 juízes no TRF4, desembargadores, por unanimidade, confirmaram a decisão na segunda instância. Depois teve a decisão no Superior Tribunal de Justiça e negativa de habeas corpus, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus preventivo, lá no Supremo, único lugar em que o placar foi apertado, mas foi 6-5 contra a concessão do habeas corpus preventivo para Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou passando um ano na cadeia. Augusto Nunes. Olha, Felipe, ele mostrou que está com boa memória. Ele lembra até dos tempos em que foi pobre, né? Ele é rico há muito tempo, como já antecipou o Felipe, ele fantasiado de pai dos pobres, agiu como mãe dos ricos e hoje é milionário. Milionário. É uma vaga lembrança aí os tempos em que ele não tinha dinheiro. É bom registrar o seguinte: nesta sexta-feira ele saiu da cadeia favorecido pela decisão de ontem do STF. Ele deixou de ser presidiário, mas não deixou de ser um condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Portanto, solto, ele continua o mesmo bandido que ficou na prisão modelo ali, que era a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e descumpriu, já ao sair, 2 promessas. Primeiro, ele disse que só deixaria a cadeia quando ficasse reconhecida a sua inocência. Não ficou. Ele continua culpado, tanto que pode fazer essa discurseira toda aí, que é a mesma desde 2002, no mínimo, que não adianta nada. Ele pode fazer essa discurseira, mas ele continua sem poder ser candidato. Ele é ficha suja, vai ficar mais suja ainda a ficha. E é claro, agora vai demorar muito mais a decretação da prisão, porque houve a sessão do Supremo que proibiu o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Ele vai recorrer ele vai usar milhares de recursos, vai recorrer a advogados aí pagos em dólares por minuto, para chegar a uma idade em que não se prende mais ninguém e escapar da cadeia, mas não do prontuário. O prontuário vai acompanhar o tempo todo. E quero ver ele fazer esse discursinho aí para uma plateia não domesticada. Desde 2005, repito, Lula não dá uma entrevista para jornalistas independentes. Desde 2007, quando levou uma vaia exemplar na abertura dos Jogos Pan-Americanos, não enfrenta plateias independentes e livres. Portanto, é um homem que vai falar para o público dele, não tem a menor chance de ser candidato a nada,
vai continuar sendo o dono do PT que sempre foi, fora ou dentro da cadeia. José Maria Trindade, boa noite. Suas considerações sobre esse primeiro discurso do Lula fora da cadeia. Salve, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto. Olha, era inevitável, né? A gente falava aqui desde o início de que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal era um jogo de cartas marcadas e que tinha o objetivo esse aí, essa história, na verdade, mal contada, porque é verdade, Augusto, você tem toda a razão. Ele está sendo solto não é porque foi inocentado, está sendo solto não é porque a Justiça descobriu qualquer possibilidade de erro no processo, mas por uma decisão esquisita do Supremo Tribunal Federal, que decidiu abrir a porta do inferno e jogar o cumprimento da pena para depois do não sei quando. Não há como prever agora quando uma pena será cumprida, porque esse transitado em julgado é só depois dos últimos pedidos no Supremo Tribunal Federal. E aí ninguém sabe exatamente como será. E, inteligentemente, é sim um animal político, a gente tem que admitir. Lula faz esse rodapé, essa conversa toda, para passar a impressão subliminar de que ele está sendo libertado por uma justiça, ou seja, a justiça reconhecendo que ele estava preso ilegalmente. Não, ele continua um condenado, e condenado em 3 instâncias, também no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ainda analisa um pedido da sua defesa. Lula é rico. Para se ter uma ideia, 8 milhões de reais foi a declaração de renda dele, de propriedade, à Justiça Eleitoral, quando ele colocou aquela candidatura falsa, que todos sabiam que ele não poderia ser candidato. 8 milhões. Só o seguinte, que ali estão declarados apartamentos, por exemplo, de 30 mil reais, que nós já comentamos aqui que qualquer um, de olho fechado, compraria pelo dobro ou pelo triplo do valor declarado à Justiça Eleitoral. Lula não pode ser candidato, não pode. Ele é um ficha suja, condenado em tribunal colegiado, ou seja, já na segunda instância, sem contar o STJ. Lula não pode ser candidato. Lula é um condenado em segunda instância e está inelegível. Mesmo assim, por uma destas falhas na legislação, ele vai mesmo, como promete aí, rodar o país e perseguir as pessoas, que isso é uma perseguição, e fazer discurso para os seus candidatos. É impressionante. Eu acho isso um zombar da justiça. Eu acho que é escarnear sobre o direito das pessoas ao fazer um discurso assim na porta da cadeia, que ele não considera cadeia. Veja bem, ele não citou que estava preso, ele disse que estava numa sala da Polícia Federal. É verdade, estava numa sala da Polícia Federal, não enfrentou a cadeia. Olha, Augusto e Felipe, o processo continua, estão lá todas as provas, o triplex já está nas mãos da Justiça, foi leiloado, né? E as provas lá da OAS são muito claras de que o apartamento foi reservado para ele, e uma reforma fora do normal, com valores astronômicos, foi realizada exatamente para puxar o saco do defensor ali no governo, em que tinha uma conta corrente corrupção. Isso tudo está neste processo, fora os outros processos que virão. Mas é uma página triste da história. É uma página triste porque ele poderia sair de cabeça erguida, reconhecendo os crimes que cometeu e fazendo o processo normal de todos, que é a progressão de regime, né? Como todo preso. Esse é um discurso artificial e olha que ele sabe muito bem lidar com isso, viu? Pois é, Zé Maria Trindade, e lembrando aqui que o Lula disse, aspas, a partir de agora eu estou indo para São Paulo, tenho um encontro amanhã com o Sindicato dos Metalúrgicos, depois as portas estarão abertas para que eu possa percorrer esse Brasil, fecho aspas. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
foi aquele lugar onde ele fez um grande circo, uma grande baderna antes de se entregar à Polícia Federal, porque quando o TRF4, o Tribunal de Segunda Instância, mandou prendê-lo, o juiz de primeira instância tem de executar a ordem do Tribunal de Segunda Instância. O juiz, no caso, era o Sérgio Moro, então ele deu um prazo para que o próprio Lula se entregasse até às 17 horas do dia seguinte, que era uma sexta-feira. O Lula foi lá para o sindicato, ficou refugiado, cercado por militantes petistas, passou do horário desse prazo de entrega, passou das 17 horas, a Polícia Federal estava lá em volta, houve toda uma negociação para que ninguém fosse ferido naquele tumulto, e quando a Polícia Federal ameaçou responsabilizar o Lula por toda aquela baderna, ele acabou se entregando, feito um cordeirinho, saiu ali andando no meio da militância, como se fosse, querendo posar de um herói do povo, mas entrou no camburão e foi para a cadeia. Tomou lá um chá de cadeia, mas os ministros que ele próprio indicou para o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, ajudaram a soltá-lo com os votos, principalmente o voto decisivo do Dias Toffoli, depois de um empate em 5-5 no plenário do STF, contra a prisão em segunda instância. Repito, pela enésima vez, porque para não deixar a narrativa mentirosa que os petistas estão fazendo circular desde já. Essa soltura não quer dizer que o Lula é inocente. Pelo contrário, ele é considerado culpado pela primeira instância, pela segunda instância e pela terceira instância. Culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Quer dizer, favorecimento a uma empreiteira de contrato público com a Petrobras em troca de pagamento de propina. Então a empreiteira fatura bilhões e dá alguns milhões para os políticos que ajudam essa empreiteira a obter esse grande benefício de maneira absolutamente ilegal. E foi sob a forma e as reformas do triplex no Guarujá, assim como houve o caso do sítio de Atibaia. Então essa é a situação nesse momento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e agora respondendo ao mesmo processo em liberdade. Quer dizer, os recursos continuam aos tribunais superiores e ele, se o caso transitar em julgado e ele não conseguir ser declarado inocente, acabará voltando para a cadeia. Só que essa hipótese, nesse país comandado por aqueles ministros que a gente viu ontem no Supremo Tribunal Federal, fica cada vez mais distante. Algo a acrescentar, Augusto? Sim, esse carnaval temporão aí não dura muito não, quer dizer, fica mesmo barulho. Agora o Lula vai percorrer o país mobilizando os movimentos sociais, o povo. Não vai acontecer nada. Ele vai fazer outra caravana porque ele odeia o trabalho. Vai ficar aí circulando com os seus devotos pelo Brasil e não vai acontecer nada, porque também chegou a hora da verdade, né? O Lula vai se meter numa eleição e vai ouvir o que é. Ele vai ouvir o que é. Ele vai pela primeira vez, ele já não enfrenta, repito, multidões independentes que não sejam amestrados há muito tempo. Quero ver ele encarar agora candidatos que vão contar, vão dizer que ele é ladrão, continua ladrão, saiu da cadeia pela misericórdia do Supremo Tribunal Federal, mas continua um condenado em terceira instância, tem explicações a dar, roubou muito, tem o Petrolão, quebrou a Petrobras, agora ele vai ver o que é ser vidraça, que nunca foi. Não, conselho, ele vai continuar mandando, repito, no PT. Não se preocupem com a saída do Lula, porque agora veio o campeão de votos, cansou de perder a eleição. A última com o Haddad. O Haddad era o Lula e foi para o espaço. E diz a Folha que o PT está... Fala, Zé, quer continuar? É só para dizer, Felipe, que os ministros não gostam quando a gente diz que abriram a porta do inferno. Está aí o resultado, nem houve a necessidade do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, tomar a decisão. O juiz lá, Danilo Pereira, da 12ª Vara Civil Federal de Curitiba, é que tomou a decisão. E assim por diante, vários juízes vão tomar a decisão, já libertaram vários outros, como o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, José Disseu e Marcos Mendes, da Mendes Júnior e outros. Ou seja, o Supremo perdeu o controle, perdeu a mão ao fazer esse movimento jurídico tão grande para tirar da cadeia Lula. Não é uma inocência, mas tirou da cadeia.
O dia 30 de maio de 2019 foi um dos mais tensos da história do programa. Manifestantes de esquerda tentaram impedir ao vivo o trabalho do nosso repórter Marcelo Matos. A Jovem Pan, nesse dia, cobria um ato convocado supostamente pela educação. Houve intimidação, gritos e empurrões. Pela segurança do nosso repórter e para que os vândalos tivessem seus rostos identificados, optei por manter a transmissão de forma contínua, mesmo com uma série de ofensas que eram proferidas pelas pessoas ali no local. Um dia de reafirmação da imprensa livre e democrática desse país e dos valores defendidos pela Jovem Pan. Vamos assistir, Robson. A gente vai para a rua com o nosso repórter, nosso querido Marcelo Matos, lá na manifestação contra os alegados cortes na educação. Diga aí, Matos. Muito bem, Felipe, nós voltamos a falar aqui da Avenida Rebouças, que ainda permanece totalmente obstruída em direção à Avenida Paulista. A ideia dos manifestantes é chegar justamente ali à região do MASP. A gente observa, né, Felipe? Agora o João vai fazer a imagem para vocês. Reuniu um bom público que saiu do Largo da Batata. Agora, evidentemente, né, Felipe, a gente observa que há muitos integrantes do PT, não... integrantes que possuem mandatos, né? São políticos com mandato, mas assim, pessoas que trabalham em gabinetes e também estrutura interna do Partido dos Trabalhadores, e a gente observa que, claro, isso, evidentemente, Felipe, mostra que essa manifestação, toda essa articulação que é feita aqui, evidentemente tem agora, claro, uma forma de uma tentativa de uma aglutinação da esquerda, evidentemente, Felipe, uma articulação da esquerda em torno de toda essa situação da educação, que, como você disse, como Augusto também falou, e o próprio Zé Maria. Então é uma forma nítida, a gente observa aqui que a questão do Lula livre, a questão que envolve a política envolvendo justamente o PT, então permeia toda essa situação agora, que ela é uma tentativa de uma aglutinação da esquerda em torno desse assunto. Eles vão, portanto, seguindo para cá, para chegar até a região da Avenida Paulista e finalizar esse ato no MAP. É o segundo ato. E a gente observa, claro, que há toda a participação das pessoas, e a democracia é assim, né, Felipe? A democracia não sabe escutar, evidentemente o que fazer, né, Felipe? Então é isso que os caras falam, e a gente, claro, com toda a democracia, vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né, Felipe? É exatamente isso, Marcelo Matos. E aí teve um manifestante, um dos primeiros a ser hostil com você aí na rua, que falou que não tem nada a ver com o PT, e agora tem o pessoal ali atrás gritando Lula livre. Quer dizer, é uma contradição, obviamente, essa manifestação está politizada e a gente lamenta essa hostilidade com a imprensa, com o repórter que está lá na rua cumprindo o seu dever de informar. E o pessoal que faz manifestação deveria querer justamente a repercussão da sua manifestação. Quer dizer, até estrategicamente o comportamento não é inteligente, para a gente dizer o mínimo, não chegar ao nível deles, como o rapaz que estava ali atrás do nosso repórter gritando canalhas e fascistas. Olha só, essa provocação denota a cabeça que eles têm, autoritária, é uma cabeça burra, né? Porque eles estão mostrando quem são para meio mundo. Aqui nós temos uma audiência altíssima e eles estão vendo. Agora, eu de novo, não quero provocar, eu faço questão de ouvir os juízes de manifestação. Os jornalistas que disseram que a manifestação de domingo era liminarmente antidemocrática contra o Congresso, então eu quero saber, contra o Supremo, eu quero saber se eles acham que esse tipo de comportamento contra a imprensa é democrático e é pedagógico, se ele é bem recebido pelo povo brasileiro. Ó, este imbecil não para de gritar e você nem entende o que ele está dizendo. Zé Maria Trindade, você que fez tantas coberturas especiais, o que é que você acha desse tratamento hostil dos manifestantes a um repórter que está lá cumprindo o seu dever de informar? Eu acho uma covardia, é sempre, o repórter aqui em Brasília, mesmo no meio político, é sempre respeitado como profissional, como trabalhador, né? Nós somos operários da comunicação. E tentar impor uma ideia através da força e do grito, isso não vale. A demonstração clara de objetividade da Jovem Pan em defesa da democracia é estar lá mostrando a manifestação.
Isso aí é Zé, democracia. vou chamar o Marcelo Matos de novo. Marcelo Matos, você está podendo falar aí? Tem o pessoal atrás de você, a gente está vendo, gritando fascista, fazendo L de Lula livre. É bom a gente mostrar para deixar bem claro qual é o comportamento dessas pessoas. Falando palavrão, xingando o nosso repórter. Xingando, falando fora fascistas, nem sabem provavelmente o que significa essa palavra, o fascismo, a doutrina fascista, que foi resumida por Benito Mussolini como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, e a gente está aqui justamente defendendo o contrário. Continuam hostilizando o nosso repórter que cumpre o seu dever. Agora estão peitando o Marcelo Matos. Eu peço, evidentemente, que o Marcelo Matos tenha cuidado aí com esse pessoal que parte para agressão física porque não tem um comportamento democrático, não sabem respeitar o diálogo e as ideias diferentes, sendo que estamos falando com um repórter de rua que está lá para informar, nem é um comentarista de opinião, e mesmo que fosse, que se dissesse as palavras necessárias por meio de argumentos e não por meio de xingamentos, que isso não é o correto aqui nos nossos termos de comportamento. Diga aí, Marcelo Matos. Alô, Felipe, você me escuta? Escuto, pode falar. Posso subir aqui? Então, Felipe, claro que a gente foi cercado aqui na estação, nesse momento, Oscar Freire aqui, e a gente vai sendo cercado aqui agora, e justamente aqui uma pessoa que tem um crachá da OAB, que vai tentando afastar os manifestantes. E também do outro lado, nós temos, como eu disse, né, pessoas que fazem parte da estrutura petista, justamente o Danilo, que está aqui de camiseta preta e vai tentando agora fazer com que os manifestantes saiam daqui. É por isso que nós dizíamos que claramente a gente conhece, evidentemente, as pessoas. Muito bem, Marcelo Matos e evidentemente o veículo de comunicação estão sendo xingados porque cumprem o seu dever de informar, porque não coadunam com a corrupção, porque cumprem o dever jornalístico. É muito pedagógico e é muito emblemático do naipe das pessoas que estão reunidas para protestar na rua, Augusto. Isso aconteceu no domingo? Aconteceu em algum momento? Não. Não. A manifestação do domingo foi absolutamente pacífica. Se via criança, se via gente de idade, com muito mais idade. Bandeira do Lula sendo levantada. Agora, a gente mostra, E foram os manifestantes de domingo acusados de fascistas, nazistas, isso aí. Isso é o Partido Único. Então é muito bom esse contraponto, tá? Esse contraponto mostra quem são eles, quem são os outros. Exatamente. A gente mostra aqui o comportamento de cada um. Evidentemente, em alguns outros locais desses protestos, poderia ter pessoas pacíficas, pode ter pessoas que não concordam com o comportamento dessa turba, desse pessoal que está em volta do nosso repórter, que nem sequer é um comentarista de opinião, que está lá cumprindo seu dever de informar. Agora chega um para gritar no seu ouvido, chega outro do outro lado, eles estão dando peitadas, estão colocando em risco a integridade física do nosso repórter. Evidentemente, nós ficamos aqui no estúdio preocupados com ele. Marcelo Matos, se quiser falar em qualquer momento, a gente continua transmitindo ao vivo. Se for pela sua segurança, inclusive, que seja necessária a nossa transmissão para garantir que ninguém vai te agredir aí na rua, a gente continua transmitindo pelo tempo que for, Matos. Felipe, até uma questão de um sinal de resistência mesmo, né? Não da Jovem Pan, mas sim da imprensa, né, Felipe? Claro. A imprensa poder trabalhar e noticiar aquilo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Não é uma questão da Jovem Pan, é uma questão da imprensa brasileira, a liberdade da imprensa, a liberdade de expressão e da própria democracia, de aceitar, evidentemente, o contrário. E nesse caso não é nem contrário, é simplesmente aceitar a informação que a gente está passando aqui, mostrando, evidentemente, a manifestação e falando justamente da manifestação. E simplesmente fui cercado aqui na estação Oscar Freire, da linha amarela do metrô, e a tentativa aqui justamente do integrante do PT, que eu falei, e portanto agora, nesse momento, vou sendo cercado mais uma vez, e repito, não é uma questão da Jovem Pan, meu caro Felipe, é uma questão da imprensa, liberdade da imprensa e da própria democracia brasileira. É essa a grande questão. E portanto aqui eu vou sendo cercado aqui cada vez.
Muito bem, a gente está ouvindo o Marcelo Matos cercado. Pode botar o Marcelo Matos, eu só estou preocupado realmente com a integridade física deles. Essa é a hora da polícia. Então, as autoridades agir, que né? estejam aí ouvindo a Jovem Pan, assistindo ao nosso programa, Marcelo Matos está na região da Avenida Paulista e precisa de reforço policial, sim, para garantir a sua integridade, porque está sendo trombado fisicamente. Eu não vou aqui aumentar o que está acontecendo, mas estão dando peitadas no Marcelo Matos. E aí fica na iminência de que haja uma agressão física mais forte. Eles estão chamando de canalhas, de fascistas, um repórter está cumprindo seu dever. Eles são histéricos, estão decepcionados com o fiasco da manifestação. Eles estão querendo aparecer agora, não percebe que estão expondo aí o autoritarismo, e é hora dos policiais que fazem a segurança da manifestação interferirem. Exatamente, eu espero que a polícia de São Paulo chegue para interferir, chegue para garantir a segurança do nosso repórter no meio de pessoas que estão tendo um péssimo comportamento, um comportamento autoritário. A manifestação de domingo não teve nenhum episódio como esse, de iminência, de uma violência, de uma agressão física, mesmo que incipiente, e no entanto foi chamada por muita gente de uma manifestação autoritária. E aqui o que a gente está vendo é um exemplo de autoritarismo, um surto ali contra a imprensa, um grupo se juntando para xingar um repórter, porque Marcelo Matos, nosso repórter, não tem absolutamente nada de fascista. Esse termo na boca dessas pessoas é um xingamento, não tem significado, é uma palavra vazia. O fascismo, já falei, foi resumido lá pelo Benito Mussolini como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Quer dizer, tem uma concepção autoritária o fascismo, e o Marcelo Matos é simplesmente um repórter que está cumprindo seu dever jornalístico de informar. Agora ele conseguiu ir para um ambiente seguro. Augusto Nunes, pode falar. Não é difícil identificar os agressores, né? Estão com o rosto aí. Esse filme está à disposição da polícia. A cobertura aqui da Jovem Pan fica à disposição das autoridades que colocaram em risco a integridade física do nosso repórter para identificar esses agressores. Diga aí, Marcelo Matos. Felipe, entramos aqui agora na estação Oscar Freire, justamente dá para poder perceber que nós estamos cercados aqui mesmo, né? E contamos agora com apoio aqui, evidentemente, da linha 4, né? Da via 4 aqui, dos homens aqui de segurança, mas de fato fomos acuados simplesmente por fazer o nosso trabalho e informar da manifestação de hoje, e numa total covardia até. Estou eu e o João aqui fazendo essa reportagem, e muitas pessoas nos cercaram. Felizmente não houve nada pior, porque houve até uma intervenção de algumas pessoas que eram da OAB, possuíam um crachá da OAB. Mas eu volto a repetir, Felipe, isso não é nada contra a Jovem Pan, mas sim contra a própria imprensa e a democracia brasileira. E nós em nenhum momento desligamos a câmera e permanecemos com essa câmera ligada aqui. E se de fato a manifestação fosse tão importante, eles não estariam aqui, estariam marchando evidentemente para a região da Avenida Paulista, que é o local final do negócio, né, Felipe? Exatamente, mas é uma representação emblemática aí do espírito dessa manifestação. São pessoas gritando Lula livre, querendo a soltura de um criminoso condenado em 3 instâncias e sendo autoritárias com o nosso repórter. Agradeço às forças de segurança, apareceram ali alguns policiais, ele está num recinto fechado nesse momento, embora ainda esteja gente falando no seu ouvido. No dia 15 de abril, saímos um pouco da pauta política para noticiar e repercutir o incêndio que destruiu grande parte da Catedral de Notre-Dame em Paris. Chamamos no estúdio o professor João Braga, especialista em História da Arte. Ele deu uma verdadeira aula sobre Notre-Dame a nós e a todos vocês, ouvintes e espectadores. Vale relembrar. Muito bem, a famosa Catedral de Notre-Dame em Paris foi atingida por um incêndio de grandes proporções nessa segunda-feira. Ainda não se sabe o que teria causado as chamas. O fogo teria se originado nos andaimes atualmente instalados na parte superior do prédio para trabalhos de restauração. Até o momento, as autoridades francesas tratam o caso como um acidente. A gente vem na Jovem Pan fazendo a cobertura pelo YouTube com a transmissão ao vivo desse fogo, um episódio lamentável que nos remete também ao incêndio recente no museu lá no Rio de Janeiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui um especialista em História da Arte, João Braga. Boa noite, bem-vindo e muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, boa noite. Então, para começar esse momento cultural desse programa, infelizmente por um motivo que não é nobre, que a gente lamenta um incêndio lá na Catedral, muitas pessoas chamam de Catedral e nem sabem por quê. O senhor poderia explicar qual é a diferença da Catedral para outras igrejas?
Pois é, né? Catedral, né, na realidade vem de cátedra em latim, que significa cadeira, tá? Ou seja, é onde tem a cadeira de um bispo ou de um arcebispo. Para cada diocese, um bispo ou arcebispo. Dentro dessa hierarquia arquitetônica, nós vamos ter um paço, uma capela, uma igreja, uma catedral e uma basílica. Portanto, a catedral, tá, ela é importante no sentido de ter um líder espiritual que vai conduzir todo o rebanho, né, e, consequentemente, né, ter direto, tá, acesso com o papado em Roma. E qual é a importância da Catedral de Notre-Dame para os franceses? Por que que ela é um dos pontos mais visitados da França, se não o mais visitado? Do mundo, né? Sabemos que a França é o país mais visitado, Paris é a cidade mais visitada e fotografada no mundo, né? E Notre-Dame é o monumento mais visitado de toda a França. São milhares e milhares de turistas anuais, né? Enfim, além de ser um marco da arquitetura, tem todo um lado voltado para a questão da espiritualidade, que é extremamente importante para a própria cultura mundial, a própria cultura francesa, associada à questão do cristianismo, tá? Então, construir uma catedral dessa, tá, requer uma série de mistérios e que muitos ainda não foram desvendados hoje. A maneira de construir, o dia de sacralização de uma catedral, que toda catedral, as catedrais góticas francesas, são todas dedicadas a Nossa Senhora, que é Notre-Dame em francês. Então, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Amiens, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen, todas as catedrais dentro do estilo gótico. Tá? Então, quando se fala só Notre-Dame, refere-se à da capital, a de Paris, né? Mas o correto dever-se-ia dizer Notre-Dame de Paris, né? Ou de Paris, no caso, sendo em língua francesa, tá? Então ali tem toda a história da França, tá? A pedra inicial da catedral é de 1163. Portanto, esse ano, tá, a catedral completa, tá, 856 anos. Então, conta a história da França. Ela teve alguma restauração? Sim. Ela ao contar essa história, já passou por inúmeras guerras, já passou por inúmeras revoluções, inclusive durante a Revolução Francesa, tá, que foi em 1789, né, ela foi bem destruída mesmo, tá? Inclusive, ela foi desacralizada, ela virou um depósito de bebidas logo após a Revolução Francesa, no período, assim como a história chama de período do terror, né? Depois ela foi ressacralizada ao tempo de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão, quando reintroduz o sistema monárquico, ele quis ser coroado na Notre-Dame, né? E na tradição de um país católico que seja monárquico, quem coroa um governante é um religioso, simbolizando que todo poder vem de Deus. Lógico que Napoleão não queria um cardeal ou um arcebispo, ele quis, né, sua santidade, o Papa, que a essa época era Urbano VII, que foi de Roma até Paris para coroá-lo. E é um fato muito curioso, tá, que, tá, quando Napoleão e Josefine, tá, foram, tá, se confessar para a cerimônia de coroação, tá, disseram que não eram casados. E o Papa disse que não faria o casamento porque a igreja não aconselha que se durma junto antes do casamento, né? E, portanto, eles se casaram um pouco antes da própria coroação, e na hora H, quando Urbano VII foi coroá-lo, ele tira a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroa na própria Notre-Dame, né? Enfim, então ele ainda armou uma confusão com o Papa ficou detido em Paris há algum tempo, enfim, tá, toda essa questão muito de ordem política. E, curiosamente, tá, foi na Notre-Dame, devido a esse fato, que os vestidos de noiva começaram a ser brancos, porque Napoleão e Josefine mandaram fazer roupas brancas para passar a ideia de pureza, limpeza, honestidade, né? Até mesmo espiritualidade. Então, aquele vestido que era um vestido de coroação, né, com o manto púrpura, lembrando os imperadores romanos, né? O púrpura, esse tom, um tom de vinho sutilmente arroxeado, né? Ele é simbologia de poder desde Roma antiga, né? E com isso, esse vestido de coroação de Josefine, involuntariamente, foi um vestido de noiva, tá? Então, os vestidos de noiva passaram a ser brancos com Josefine na Catedral de Notre-Dame, né? Fora casamento de outros monarcas anteriores a ele, que lá também aconteceram. Só registrar aqui a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron. Ele disse: como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós se queimar.
E no Twitter ele escreveu: Notre-Dame de Paris em chamas, emoção de uma nação inteira, pensado para todos os católicos e para todos os franceses. Essa foi a declaração. Aliás, você falou de... Concordo com o Macron. Concorda? Concordo plenamente, né? E o senhor, professor, falou de coroa, tem também a coroa de espinhos de Cristo na catedral, é isso? Sim, tá. Nesse mesmo século XII, quando foi construída a Sainte-Chapelle, que seria a Capela Santa, pelo rei Luís IX, ou seja, tá? Hoje ele é o São Luís da Corte Celeste, né? Ele construiu essa capela porque em capela não celebrava. Capela era somente para uma oração, uma hora santa, enfim, tá? A reza do terço ou do rosário. Ele comprou, tá, de um basileu, que é um imperador oriental, tá, a possível coroa de espinhos de Cristo. Tá? Então, não se tem a certeza, tá? E 2 cravos que prenderam Cristo no lenho, tá? Com isso, tá? Esta coroa hoje está no acervo dos tesouros da Notre-Dame, né? Atrás, né? E você não tem acesso público, tá? Você precisa entrar nos tesouros, né? E ela não era exposta com regularidade. Atrás, exatamente do altar, havia uma réplica dessa coroa que era uma visitação diária, tá? Enfim, tá? Então, eu não sei o que aconteceu também com a possível coroa de espinhos de Cristo, que pertence ao acervo da Notre-Dame, né? Entre inúmeros outros paramentos, entre inúmeros objetos de arte sacra, né? Fora as obras de arte, que era inteira com obras de arte, né? São chamados 1º de maio. Então, as ordens, né, ou seja, os sindicatos dos trabalhadores faziam promessas, tá, pelo trabalho, e no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, um dia mundial do trabalho, eles doavam obras de arte que eles pagavam aos artistas em agradecimento, como se fosse um ex-voto. Então, a Notre-Dame, nas suas capelas laterais, é cheia, tá, dessas obras de arte, que eu acredito que tenham sido danificadas também, boa parte delas, né? Enfim. José Maria Trindade, uma aula aqui de História da Arte Francesa. Você tem alguma curiosidade para tirar aqui com o professor João Braga? Diga lá, Zé Maria. Tem, é triste, mas a informação é de que não resta nada, né, da Notre-Dame. Paris é cheia de catedrais, cheia de igrejas, e era comum que um rei desse de presente, né, para a rainha uma catedral. Existem alguns casos em Paris. Mas a gente vê, professor, que não se trata exatamente de um descuido. Eles cuidam muito bem. Eu estive por 3 vezes na Notre-Dame e vi que o cuidado é muito grande. Não só o cuidado contra incêndio, contra terrorismo, há uma segurança até exagerada e tal. O que pode ter acontecido? O senhor acha que foi algum descuido com relação à Prefeitura de Paris ou mesmo do governo? Eu creio que não, tá? Eu creio que seria muito leviano da minha parte dizer que tenha sido isso ou aquilo, tá? Mas, como todos falam, e eu corroboro com essa opinião, eu acredito que seja por alguma razão relacionada à própria possibilidade de manutenção e restauro que ela já estava sendo passada, que não é a primeira vez, né? Você, José Maria, disse que já esteve lá 3 vezes, eu já estive 37 vezes visitando a Notre-Dame, né? Enfim, tá? Então, eu inclusive dou aulas de História da Arte em loco, né? Relacionada à história da arquitetura na própria catedral para os alunos que eu costumo levá-los. Eu queria que o senhor falasse também sobre as torres. Eu queria que o senhor falasse sobre as torres dela, que são inconclusas, né? Na realidade, elas não são inconclusas, não, tá? Porque existe uma coisa que não é muito revelado, principalmente nos livros nem de História da Arquitetura, nem de História da Arte, que é o lado da espiritualidade. A torre é a torre, elas são concluídas, né? Elas não têm a flecha, que é aquela ponteira, tá? Flecha é flecha, torre é torre, né? E há um fato muito curioso, tá? Porque, em primeiro lugar, né, na questão da espiritualidade, para se construir uma catedral, toda catedral gótica, as catedrais góticas, lembrando que o estilo gótico surgiu na França. Originariamente ele era chamado de estilo francês. No momento seguinte que resolveram chamá-lo de gótico, porque não era uma característica arquitetônica dos povos do Mediterrâneo, ou seja, do famoso ou da estética tanto produzida em Grécia quanto em Roma, tá? Colunas, escadarias, então falaram que era uma coisa de godos, de visigodos, de gente bárbara. Então, pejorativamente, chamaram esse estilo de gótico, tá? Então, ao construir uma catedral, tá?
no dia da sacralização, você finca uma vara no chão e a Notre-Dame de Paris, que todas as catedrais góticas francesas são dedicadas à Virgem, Notre-Dame, por isso assim o nome, você tem na de Paris é no dia 15 de agosto, é dia de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como Nossa Senhora da Glória. Então é um dia muito sagrado, tá? Então coisas especiais relacionadas a forças cósmicas, ou seja, que vem do cosmos, energia cósmica, junto com as energias que vêm do centro da Terra, a energia telúrica. Então, toda a catedral, tá, é construída exatamente numa egrégora. Egrégora é o nome que se dá ao encontro de forças cósmicas com forças telúricas. Então, tem essa espiritualidade imensa. E toda fachada de uma catedral gótica, para ela ser espiritualmente gótica, ela precisa estar voltada para o pôr do sol. Tem que estar voltada para o oeste. Você olhando para a Catedral de Notre-Dame de Paris, você sabe direitinho onde é norte, sul, leste, oeste. A fachada é exatamente para o pôr do sol, o oeste. Então você tem com a rosácea frontal, né? Você tem a fachada sul, a fachada norte, e atrás é exatamente voltado para o leste. Por que isso? Tá? Porque na realidade você, ao entrar numa catedral, você dá as costas para o pôr do sol, que simboliza a morte, e caminha para o leste, que é o nascer do sol, em busca da vida, né? Onde você vai chegar no altar, que é o ponto máximo de energia de toda e qualquer igreja ou catedral, né? E tem a iluminação das duas rosáceas laterais, a norte e sul, e a rosácea exatamente do leste. Então é o ponto maior de concentração. Lamentavelmente, tá? Esses vitrais que devem ter sido destruídos, né? Não se sabe fazer um vidro como esse, tá? Porque eram vidros alquímicos, os alquimistas, que eram os químicos da época, com muito mistério, e essas coisas não eram reveladas publicamente, tá? É que faziam esses vidros, tá? Para aquela coloração toda. É a famosa estética da luz, tá? Como disse Santo Agostinho, né? O claritas. Porque ali no vitral você tem a iluminação dos iletrados, ou seja, como as pessoas não sabiam ler, você vê as passagens bíblicas pelos vitrais, né? E que esses vitrais vão refletir a luz e a cor, né? Ou seja, a luz é a cor, a luz vem do Oriente, tá? Que em latim é lux, né? E a luz espiritual, que também vem do Oriente, é o lumen. Então, ao juntar a luz física com a luz espiritual, lux mais lumen, dá exatamente o esplendor, que é o esplendor, a beleza do espaço interno, onde a luz é materializada no sentido dos próprios vitrais, com as cores, com as imagens, né? E da própria pedra, tá? Então esses vidros, perder esses vidros, isso é uma coisa... foi destruído com o fogo, foi tá? destruído pelo Enfim, fogo. Imagine que durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses, que têm esse conceito imenso de preservação da memória, não só deles, mas da memória mundial, eles foram todos tirados dos seus respectivos lugares, tá? E dessa maneira foram todos enterrados para que, tá, as possíveis bombas que caíssem ali não houvesse uma trepidação e quebrasse esses vidros, porque não se sabe fazer um vidro como esse, tá? Enfim, então isso daí me falta uma palavra de lamento, de tristeza para adjetivar isso que aconteceu, porque é a história da própria França, é a história do cristianismo, da parte da história do cristianismo e parte da história do mundo, tá? O francês sempre foi muito religioso, tá? Então ali conta a alma espiritual da própria França. Para nós termos uma ideia, já existem mais de 2.000 aparições de Nossa Senhora. O Vaticano só reconhece 5 até hoje. A primeira, Nossa Senhora de Guadalupe, no México. As 3 outras na França, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Salete e Nossa Senhora das Graças. Olha a importância do preparo do plano espiritual para o plano terreno. E a 5ª, reconhecida pelo Vaticano, é Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, tá? Agora, cogita-se do reconhecimento de Nossa Senhora de Medjugorje também, tá? Mas enfim, então a importância da história da França para a história da espiritualidade cristã, tá? Enfim, então tudo isso, tá, faz parte do contexto, tá, da alma espiritual de um povo, né? E com isso, né? E isso não há como restaurar.
Pois é, né? Pode se restaurar, mas você não tem o original, Você não tem o original, até você vai ter alguma coisa próxima, semelhante, mas não exatamente igual, né? Agora, a pedra, ela não é inflamável. A estrutura em si, vemos aí nas imagens, né? Ainda está de pé, né? Acredita-se que esse incêndio tenha vindo especialmente por causa da estrutura de madeira para segurar o teto. Aí precisaria ser de madeira. E a madeira é altamente inflamável, né? E essa madeira nós temos aí o quê? Mais de 800 anos. São 8 séculos e meio, né? Que você tem aquela madeira, né? E uma outra coisa muito curiosa, que a Notre-Dame de Paris, durante o período da própria Revolução Francesa, como eu disse, que ela foi dessacralizada, e os revoltosos na cidade, né, o povo contra toda a questão local daquele determinado momento, né, eles, inclusive, deceparam os monarcas, no caso, Maria Antonieta e Luís XVI, também foram decapitados, e eles, inclusive, deceparam, tá, inúmeras esculturas de reis. Não importa o rei que fosse, mas era monarquia, a cabeça era cortada, né? Derrubaram a estátua equestre de Luís XV, que havia na Praça da Concórdia, onde foi instalada a guilhotina, né? E aquelas cabeças que estão na fachada, as 28 cabeças, que são os 28 reis de Judá, ascendentes de Cristo, ascendentes diretos de Cristo, não são originais. Aquelas cabeças também foram decepadas, né? E elas sumiram, tá? Não sabia onde foram parar. Viollet-le-Duc, que fez a reforma da catedral, tanto que gerou a estética do neogótico no século XIX. Não é à toa, tá, que nós vamos ter Victor Hugo escrevendo o Corcunda de Notre-Dame. Estava no ar, né, esse espírito do gótico novamente, né? Conclusão: quando, no final do 19, que foram construir a estação do metrô Opéra em Paris, encontraram essas cabeças enterradas. Hoje elas estão no Museu de Cluny, em frente à Sorbonne, ali no Quartier Latin, né? E muito curioso, a fachada da Notre-Dame era toda colorida. Não só a fachada, como a lateral, né? Isso se perdeu com o tempo. As intempéries, chuva, vento, os pigmentos não tinham os fixadores como nós bem conhecemos, né? E, em função disso, quando vemos essas cabeças dessas esculturas, ainda há cor por detrás da orelha, no cantinho dos lábios, no cantinho dos olhos. É uma prova, né, de que ela realmente era uma fachada colorida. Então, as próprias cabeças dos reis de Judá, que estão ali, também não são originais. A flecha que caiu, que estava bem no centro do telhado, também já tinha sido reconstruída por Viollet-le-Duc, né, quando dos revoltosos que destruíam tudo que viam pela frente. Professor João Braga, especialista em História da Arte, dando uma aula aqui pra gente. Só fazer um registro, professor. O Museu Nacional lá do meu Rio de Janeiro, que foi destruído. O nosso Rio de Janeiro foi destruído por incêndio em setembro. Emitiu uma nota por meio da sua conta oficial do Twitter, que diz assim: o Museu Nacional lamenta o incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 15 de abril, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Nossa instituição, que viveu episódio semelhante em sua história recente, se solidariza com os franceses nesse momento. E usa a hashtag Notre-Dame. O senhor consegue, para além da destruição pelas chamas, traçar algum paralelo entre esses dois episódios, o Museu Nacional do Rio de Janeiro e a Catedral de Notre-Dame? 2 episódios lamentáveis, né? Eu acho que essa solidariedade que o próprio museu assim o fez agora, tá? É muito bonita, tá? E existe, tá? Toda aquela relação do Rio de Janeiro com Paris, que são consideradas cidades irmãs, né? Uma pela beleza cultural e a outra pela beleza natural, né? Enfim, é muito bonita essa atitude do museu. Desde que tenha sido redigida pelos que não dirigiam o museu na época, né? Pois é, tem isso. Agora, a questão do Museu Nacional no Rio de Janeiro, tá? Tem todo um lado de uma falta, como a imprensa nos disse, né? Exatamente desta possibilidade de preservação e conservação. Exatamente. Que muito já havia sido solicitado aos responsáveis, às autoridades, e nada tinha sido feito. Diferentemente da Notre-Dame, que já estava sendo feita, tá? Uma preservação, uma conservação para que não acontecesse o que lamentavelmente aconteceu, tá? Então existe sim essa diferença, tá? Sob esse ponto de vista. Não sou eu que vou legitimar, tá? Mas eu falo o que a própria imprensa nos comunica com relação a essas duas realidades.
E a gente verá os desdobramentos desse incêndio da Catedral de Notre Dame nos próximos dias, as investigações sobre as causas, e vai acompanhar tudo isso em detalhes aqui em Os Pingos nos Is, em toda a cobertura da Jovem Pan. Professor João Braga, muito obrigado pela sua participação, por essa aula aqui para nós, para todos os ouvintes e espectadores. Teria muito mais para contar, Com mas certeza. O tempo é curto. Acompanhe o trabalho do professor João Braga. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o nosso programa especial de 1º de janeiro. Eu desejo a todos vocês, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, um feliz 2020 e continuem nos acompanhando sempre, claro. Um grande abraço.